Fala pessoal, estamos aqui no estúdio Play e Negócios. Estamos lançando uma grande novidade. Estou aqui com uma convidada, com a Daiane. Nós vamos falar do que está surgindo, é isso, Daiane? Exatamente, vem coisa boa por aí, hein? Pois é, Daiane. Então, para a gente começar, né, vamos falar aqui de um novo podcast que está surgindo. Algo que já estava aí preparado, desejado pelas pessoas, né? E eu queria que antes da gente começar, você falasse um pouquinho de você. Quem é a Daiane, né? Para que as pessoas entendam, né, quem está por trás desse grande projeto. Então, eu sou uma pessoa sonhadora, né? Bastante romântica. Eu falo que eu sou a última das românticas. Sou mãe, tenho um filhinho de 8 anos, né? Ele é um menino autista, nível 1 de suporte e tem superdotação. Sou casada há 17 anos e hoje atuo na área da comunicação como locutora e comunicadora de uma rádio local aqui da cidade. E sou a criadora desse projeto que logo logo o pessoal vai poder acompanhar e conferir por aqui. Muito bacana. Então, Daiane, vamos falar um pouquinho, né? Você está acostumada, né? Tá todos os dias no rádio, tá falando, tá Sim. comunicando, já tem ali uma audiência formada, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso, né? O que que é essa paixão, né? Como que surgiu essa paixão de comunicar, né? E como que é esse negócio? Você tá falando aqui e ao mesmo tempo tem nem noção de quantas pessoas, ou talvez tenha mais ou menos, né? Quantas pessoas estão naquele momento te ouvindo, né? Então, é uma coisa interessante que eu falo assim, eu não tenho tanto essa dimensão, às vezes, de quantas pessoas estão me ouvindo. Acontece quando eu encontro as pessoas, que as pessoas falam: "Olha, eu sou de tal lugar e te ouvi". Hoje, com a possibilidade da live, alguns, ouvintes mandam mensagem e falam: "Eu sou de tal estado, eu tô aqui nos Estados Unidos", como tem um que me acompanha que é de lá. Então, assim, aí é onde eu falo: "Poxa, eu tô chegando a tal lugar, tá tendo esse alcance". Porque tem, né, a frequência da região, mas com a live permite que outras pessoas de outros estados, até mesmo de outro país, acompanhem a programação da rádio, o que é muito legal. Eu gosto muito dessa questão de conversar, de comunicar, de ouvir o outro, porque às vezes as pessoas têm essa sensação de que comunicar é só falar, né, tanto que às vezes fala demais, o que não significa que quem fala demais comunica. Porque às vezes, né, a comunicação, na verdade, o necessário para ela é você falar e ouvir o outro, saber ouvir, é o mais importante. Então, eu sou apaixonada com a comunicação e recebi, né, essa grata oportunidade através do Mairink, do Gustavo, do Luca, do Sistema MPA, de fazer parte da equipe dos locutores lá e inclusive de ter também um treinamento, né, para refinar aquilo que fosse preciso para que eu atuasse nas ondas do rádio. Daiane, você falou um negócio incrível, né? O que a comunicação, ela é você falar e ouvir. E é curioso, né, você me falar isso, porque eu fico pensando aqui, você está numa rádio, você está ali falando com as pessoas, né? E muitas vezes a pessoa não consegue comunicar com você. Pelo menos no primeiro momento, né? Sim. Mas aí, igual você falou, tem uma pessoa que te segue, que manda uma notícia de lá dos Estados Unidos, de um lugar ou de outro, e aí você traz um ingrediente muito legal, né? Porque se você não ouve as pessoas de alguma forma que seja, né? Ou pelo menos sabendo pelas pequenas interações, por algumas que acontecem e tudo, para você saber se o caminho que você está comunicando tá agradando, o que que você, né? Exato. Qual que é seu termômetro ali de ajuste, né? Então, assim, qual que é a sua estratégia, né, que você utiliza hoje e que eu acredito que isso também vai estar presente aqui no podcast, né, para que você entenda o que o pessoal quer ouvir, o que o pessoal quer ser tocado para você, né, por exemplo, hoje você comunica uma coisa, depois você tem um feedback de alguma forma, e depois você comunica uma segunda coisa e vai continuando ali criando esse legado, né? Então, eu primeiramente, uma coisa que eu preocupei em criar foi esse vínculo, né, deixar o caminho aberto para os ouvintes mandar mensagem, falar o que está pensando da programação, o que gostaria de ouvir quando eu estou no ar. Eu gosto muito de fazer enquete para o pessoal quando está acompanhando. Eu sei que a maioria das pessoas que estão ouvindo nem sempre chega através do WhatsApp para mandar a mensagem. Porque a pessoa às vezes está ali dirigindo, ou está costurando, está numa atividade que não permite que ela pare para enviar a mensagem, mas ela está ouvindo. Então, às vezes, mesmo depois que o programa acaba, chega a mensagem e eu recebo as mensagens. Ou então o pessoal vai lá no meu direct, lá no Instagram, e fala: "Olha, eu ouvi você falando disso e eu gostei". Ou às vezes eu divulgo alguma informação, vai lá me perguntar. Então é onde eu vou fazendo essa análise, né. Mas assim, o principal é tentar ficar próximo das pessoas para quem eu tô levando a comunicação. Porque aí eu consigo ter esse feedback, né. E eu pergunto mesmo: "E aí, tá gostando? Esse assunto é do seu interesse? Me fala o que que você gosta de ouvir, o que que você quer falar, vamos trocar uma ideia junto". Então assim, eu tento deixar, né, essa via de mão dupla,
bem ampla e bem aberta para o pessoal ter realmente espaço para chegar e falar o que que eles estão achando, e aí eu vou dosando os vieses para conduzir o assunto. É muito legal, né? Então, ou seja, forma tem, né? Então, Sim. quem fala que não é possível, né, ter via de mão dupla de comunicação, né? Você Não, cria ela esse é ambiente. Ele necessária, é né? necessário, porque senão você fica falando ou seja, você nunca sabe se tá conectando e se tá comovendo as pessoas, se tá emocionando, se tá de certa forma, transformando, né? Sim. Aquele dia da pessoa de forma diferente. Porque, igual você falou, às vezes a pessoa tá trabalhando, está dirigindo, né? E com certeza muda totalmente o estado de espírito da pessoa, né? Claro que você tem que saber tocar a pessoa de uma forma que isso seja verdadeiro, né? Não, muita gente fala assim: "Olha, o rádio é a minha companhia". Então eu fico pensando, se eu estivesse lá pessoalmente, né, com essa pessoa, o que que eu posso fazer aqui hoje no meu dia? Qual a entonação de voz que eu posso usar para deixar essa pessoa mais animada, encarar o dia de uma forma mais positiva, ou então levar o dia de forma mais descontraída. Então eu penso nisso e ao mesmo tempo eu me coloco no lugar da pessoa. E se fosse eu? Porque eu não sou só a locutora, eu não sou só a comunicadora, eu também sou ouvinte. Nos meus momentos em casa, ou num lazer, onde a gente está dirigindo, eu tô ali escutando rádio, eu também tô ouvindo outros locutores. Até porque eu gosto de ter, né, esse ouvido mais atento para ver o que que os outros estão falando, a forma como eles estão conduzindo a locução, para ver o que que eu posso aprender. É porque eu sou nova ainda na área, tem 2 anos que eu tô na rádio, em comparação com os meus colegas, eu sou a mais novata lá. Então eu gosto sempre de ter, né, esses parâmetros, esses filtros e eu tô ali ouvindo, então eu me ponho sempre no lugar do outro. Porque eu acho que aí eu consigo, né, tirar esse termômetro e ver o que que eu posso melhorar. Tá aí, como que surgiu essa paixão, né, de, agora eu vou comunicar, eu vou tocar as pessoas, transformar a vida das pessoas e bater um papo com elas ali dessa forma encantadora? De onde surgiu esse Eu encanto, né? confesso que não foi de mim, Kilder. Eu sempre converso muito com as pessoas. E eu sempre ouço isso: "Ah, você tem um jeito de conversar que cativa, é meigo, né, transmite paz, tranquilidade pra gente". Tanto assim, nos meus ambientes que eu trabalhei, né, nas empresas que eu trabalhei, com as pessoas que eu convivo, meus amigos. E uma amiga sugeriu, falou assim: "Ai, você devia falar mais disso, você devia criar um podcast". Aí eu falei: será?", né, a gente duvida muito da gente. Aí eu falei: "Vamos pensar, vamos trabalhar isso com calma, eu vou pensar nesse projeto pra frente". Aí depois surgiu a oportunidade na vaga na rádio. Eu vi eles comunicando que tinha uma vaga para trabalhar na rádio e no momento eu nem achei que era para locução. Mas eu gostei muito, sempre gostei muito do rádio, desse universo musical. Então eu falei: "Vou, né, vou lá saber o que que é a vaga, vou pleitear essa vaga se for realmente do meu interesse e caber ali dentro do meu propósito". Então fui, conversei, né, o pessoal gostou, mandei um vídeo, né, um piloto, eles gostaram do vídeo de apresentação, viram potencial, né, e eu ingressei lá na rádio, na área da comunicação e tô, né, galgando os meus degraus e ampliando esse espaço agora com o podcast. É muito legal. E assim, para trabalhar na rádio, ser radialista, você tem que ter um repertório de música aí, Tem. né? Para mim, eu não conseguiria. Você me pedir aqui o nome de 10 músicas aqui, para mim não é difícil, né? Eu adoro música, mas eu não consigo criar repertório, entendeu? E como que você faz para, né, para criar isso, para estar atualizando, para estar Então, essa parte é mais assim da parte do pessoal da técnica, né, do TI. A gente tem a programação. Tem um esqueleto, né, um corpo para a gente seguir ali do estilo de música, o horário que vai entrar e as pastas com essas músicas. Então, de acordo com o pedido do ouvinte, com esses critérios, o locutor ele vai fazendo essa seleção. Mas eu falo que assim, não tem como a gente não imprimir um pouquinho da gente naquilo que a gente faz, ainda que exista um padrão. Tanto que cada locutor lá da rádio tem o seu jeitinho, tem o seu estilo musical. Tanto que quando tá no ar, você sabe, ó, é o fulano que tá no ar nesse horário. Ele a imprime um pouquinho identidade vai dele ali. junto, né? Não tem jeito. E acho que quem se identifica é que se aproxima, né, dessas pessoas. Óbvio que tem aqueles que deixam o rádio ligado o dia inteiro e fica, mas tem aqueles que chega porque realmente se identificou com você. Então lá tem essa estrutura, né, para facilitar. Bem bacana. Gente, ó, então quem tá ouvindo, assistindo esse episódio, compartilha com seu amigo aí, divulga aqui, esse podcast tá surgindo, divulga o nosso estúdio aqui, né, para quem quer conhecer mais do trabalho que acontece aqui. Então, ó, pega aí, coloca o dedo naquele aviãozinho aí, joga pros seus amigos aí,
Porque muitas pessoas podem, né, conhecer e vocês ficam mais com a gente aqui, que a Daiane vai mostrar como que vai ser interessante esse conteúdo, né? Eu vou falar no spoiler, não vou deixar ela contar aqui o que que é, né, o que você acredita que esse podcast pode tocar as pessoas, né? Mas, Daiane, então antes da gente vamos deixar a cereja do bolo para falar para as pessoas daqui a pouco, mas é interessante, você falou que você ouve as pessoas, e com isso eu sei que surgiu inclusive um apelido, né, do que as pessoas te chamam, né? Então conta um pouquinho aí como que surgiu isso aí, né, e como que cresceu, né, esse seu apelido na rádio e na internet, né? Então, depois que eu entrei, quando eu fui entrar, eles falaram, olha, você tem que definir, entre aspas, né, um nome artístico. Então eu usei meu nome, né, Daiane Gonçalves. Mas passou um tempo, o pessoal falou, aí começaram a me chamar de Dai. Dai. Aí um outro falou assim, não, mas só Dai não tá combinando com ela. Ela parece uma lady. E perguntaram, de onde surgiu o seu nome? Eu falei, olha, meu pai escolheu meu nome porque ele admirava muito a princesa Diana. Então ele quis homenagear e me deu o nome dela. Aí ele falou assim, mas tá aí, você tem um jeitinho mesmo todo assim, mais delicado. Então, você é a Lady Di do rádio. O ouvinte mandou. E a gente leu a mensagem lá. Depois que leu, aí o pessoal tudo, gostei, é Lady Di mesmo, combina, deu certinho. Tanto que o Wilson Sideral, eu tive o privilégio de entrevistar ele num evento que ele esteve aqui na cidade. E aí, quando foram me apresentar para ele, falou, é a menina do rádio, ela é a Lady Di de tal rádio. Aí ele falou assim, Lady Di? Nossa, que nome legal, gostei, aprovei. Foi pronto, então é isso mesmo, vai ficar o Lady Aprovado. Di. Tá aprovado. E foi daí que surgiu o nosso podcast, né? O Ladycast agora. Eu, né, faço questão e muito orgulho comunico para vocês que o nosso podcast vai se chamar Ladycast, né? Esse apelido tão carinhoso que as pessoas me deram. Eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para a Kel, que fez a apresentação, né? Sim, Sua aqui pra gente, pro estúdio aqui, para apresentar você como uma pessoa que podia somar com a gente aqui. Então, Kel, um grande abraço aí. Beijo pra você, qualquer dia você vem cá bater um papo com a gente aqui. Com certeza. Né, com a Lady Ty, com a Ladycast, o PerformaCast também. Então, estamos aqui te aguardando aqui no futuro. Tá, então vamos lá, né? O que o pessoal pode esperar desse programa, né? O que tem vindo por aí, né? Muita coisa boa aqui, Hilderi. Infelizmente o rádio, eu digo infelizmente assim, numa certa limitação, claro. Como o principal objetivo do rádio é levar música para as pessoas, né? A gente tem uma programação, um esqueleto para seguir. Certos temas que eu vejo que são de interesse da maioria das pessoas, a gente não consegue abordar com tanto afinco, não dá para ampliar tanto, porque tem tempo, né? O rádio tem tempo. Tem mídia para rodar, tem patrocinador que está ali pagando, né, a mídia dele. Então a gente tem que respeitar sérias questões. Então, não dava para se falar tanto sobre alguns assuntos que são importantes e que eu acho também muito importante. E eu tenho muito um faro jornalístico, de querer pesquisar as coisas, de trazer informação, de fazer coisas e trazer coisas que sejam relevantes para as pessoas, que tenham importância, mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas entendam. Porque eu penso assim, se fosse eu queria estar entendendo disso. Falar um assunto que eu não consigo entender é perda de tempo. Então eu falei, eu vou criar o podcast justamente para poder fazer isso, pautar esses assuntos que são importantes para a nossa sociedade como um todo, mas que traga representatividade para quem está lá do outro lado, que a pessoa olha e fala assim, poxa, eu gostaria de perguntar isso, ou eu gostaria de saber sobre esse assunto. Que as pessoas criem essa identidade, né? E ao mesmo tempo que elas também possam, eu quero esclarecer tal dúvida, né? A gente vai ter esse canal aberto de comunicação para as pessoas mandar as dúvidas delas, né? Para elas poderem perguntar para os nossos convidados em relação aos temas que serão abordados. Então eu acho assim que isso vai ser muito positivo. Eu acredito muito na questão da mudança, né? Igual eu até falei agora há pouco, eu acredito muito nessa questão, seja a mudança que você quer ver no mundo. A gente está em processos. Mas não adianta nada eu viver um processo se eu não usar ele para evoluir. Então, eu acho que a gente tem muito ainda para crescer como sociedade. Muitos aspectos eu vejo que a gente está regredindo. E isso me preocupa, né? Eu tenho um filho, eu quero o melhor para ele. Então, eu penso, o que eu posso fazer para contribuir? E o podcast veio com esse objetivo. Você falou várias coisas aí incríveis, né? Uma delas que a gente vai... a proposta da gente ser a mudança que a gente espera no mundo, né? Porque realmente a gente sempre fica assim, né? Essa rua podia ser mais organizada, isso aqui podia estar mais limpo, não sei o quê, mas o que a gente de fato faz ali para manter a limpeza, para organizar, para mudar qualquer coisa, né?
E quando a gente começa a fazer o nosso passo, a gente começa meio que incomodar ou fazer as pessoas se movimentar também, Sim. e de repente vai mudando tudo, né? Vai criando uma mudança ao redor ali. E aí, até estava vendo aqui, existe uma pesquisa, né, aqui no Brasil, que fala que cerca de 30% das pessoas que ouvem podcast são mulheres. Então, assim, você trazendo o tema, você é à frente de um podcast, você acredita que isso vai fortalecendo, né, as pessoas ouvir, interagir, e você acredita que terá um público mais feminino, ou o que você imagina que vai acontecer nesse movimento que você está trazendo? Então, o meu objetivo é que essas mulheres consigam se ver também através, né, do meu trabalho, dos assuntos que vai ser levado para elas, mas que atinjam o público de uma forma geral, tanto homens quanto mulheres, né? Porque assim, a gente vive sociedade como um todo, né? Só que eu acredito muito nessa questão da parte feminina, conforme você falou, porque são, né, as pessoas que mais acabam ouvindo, mas ao mesmo tempo eu acho que também são as mulheres que mais propagam, né, pelo fato de se comunicar mais, falar mais sobre aquilo que elas costumam ver, aprender, elas divulgam mais. Eu, particularmente, tenho essa troca com as minhas amigas. Aquilo que eu pesquiso, que eu vejo, que eu ouço, que é interessante, eu falo: olha, você viu isso? Tal pesquisa falou disso. Então a gente tem essa troca, né? A mulher tem muito disso, de conversar, de trocar ideia. Então eu acho que vai ser muito positivo e eu quero de verdade que elas possam enxergar essa possibilidade, né? De que elas podem ir mais. Porque, embora fale que as mulheres são apenas uma parcela da população, na verdade, nós somos a grande parcela da população, né? A força feminina, eu acho que ela está nisso. Nós somos essa grande parcela. Então, a gente tem capacidade de fazer muito, né? Não questão de competir com o masculino. Eu não vejo a vida, as coisas dessa forma, nessa competição. Mas, assim, de ter propriedade mesmo, de ser quem a mulher é, estar onde ela acha que ela merece e deve estar, sem ser rotulada por outra pessoa. Realmente acho que é um movimento, né, que vai acontecendo. Eu acredito muito que as mulheres têm essa característica mais, assim, de gostar de coisas mais técnicas, né, com mais conteúdo. Sim. Eu vejo isso muito com a minha esposa. Sempre ela está seguindo pessoas no Instagram, mas essas pessoas normalmente têm um tema que ela acredita, e ela fica ali seguindo o que aquela pessoa fala, né? E compartilha com outras pessoas também, né? E recebe de outras pessoas também. Olha aqui que Sim. tal pessoa tá falando, né? Então eu vejo que isso realmente é um movimento. Homem tem também, mas homem geralmente é ligado a mais esporte, é ligado às outras coisas. A atenção tá um pouco dividida ali, nisso aí, né? Bom, e aí, Dani, eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Na sua trajetória de comunicação, né? Teve algum fato aí que te marcou muito? Falei assim, nossa, isso aqui é meu caminho, né? Uma coisa assim, que certamente você deve sentir emoções, né? Ali, Ah, com em certeza. frente ali das entrevistas que você faz, dos temas que você debate ali naquela semana ali, né? E aqui agora também você trazendo, igual você trouxe aqui, que você vai ter mais liberdade de conduzir o tema, né? Porque lá você Sim. tem aquele script, né? E tem a música para tocar, né? Que de certa forma Fica o limitado, tempo é né? concorrido, né? Entre a Sim. música e tal. E aqui, quando você vai ter a liberdade né, de expressar e de trazer o tema, mas vamos lá, né? O que que te marcou? Você tem uma coisa que te marcou e o que que você acredita que isso vai ampliar por aqui? Então, Kilder, aconteceu uma situação, conforme eu falei, né? Eu tenho um menininho autista de 8 anos e que tem superdotação. Ele é o autista nível 1 de suporte. E não sei, né? Parece que a gente puxa, em determinados momentos, algumas pessoas para perto da gente. Teve uma menininha da idade dele, hoje ela está em Curitiba, mas ainda segue me acompanhando pelo rádio, ela com a família dela. E eu tive o privilégio de conhecer essa garotinha. E ela é autista, porque ela é um nível 2 de suporte. E geralmente as crianças autistas, elas têm dificuldade com toque, com interação. Só que tem outras situações que promovem conforto para elas, principalmente quando elas sofrem alguma desregulação ou sofrem uma sobrecarga muito grande do ambiente, né? Então ela, quando ia embora da escolinha com o motorista que é ouvinte da rádio, ela ia me ouvindo, ela ia me acompanhando. Então nesse momento, ela criou esse vínculo comigo, só de me ouvir. E quando eu comentei que eu também tinha um filhinho autista lá na rádio, ela falou: olha, ela me entende. E antes de ir embora para Curitiba, ela foi me encontrar. Eu estava de férias, fui lá, fiz questão de ir para encontrar com ela antes dela ir embora. E ela me abraçou, coisa que dificilmente um autista faz.
E a mãe dela falou assim: olha, você não tem ideia do quanto que foi bom pra ela te ouvir no rádio. Ela é sua fã, ela gosta muito de você e impactou ela de forma muito positiva. Tanto que olha pra você ver, ela não quer te soltar. Ela me abraçava e ela realmente não me soltava. Então, assim, eu pensei, gente, às vezes a gente pensa que não faz pelo outro, mas um pouco seu já impacta no outro. E eu pensei, o que que eu posso fazer mais para poder levar isso para as pessoas? Até mesmo sobre o assunto do autismo. É uma coisa nova para mim, né, para minha família. A gente está aprendendo a lidar com meu filho. Eu tenho buscado informação, eu estou estudando para poder fazer o melhor por ele, mas eu vejo que ainda falta muita informação para muitas pessoas sobre esse tema e sobre tantos outros. Às vezes as pessoas estão pegando as coisas de forma pincelada. Como está tudo muito rápido, muito acelerado, só aqui no dedinho no telefone, só de passar rápido, as pessoas estão deixando de absorver conteúdo, coisas que sejam realmente importantes para elas, são relevantes. Hoje talvez você não está vivendo essa situação, mas amanhã você está. Então eu falei, eu preciso levar informação para as pessoas, então eu vou criar um podcast, mas eu quero fazer isso de forma leve. Seja responsável, que seja informativo, mas que seja leve, que a pessoa senta ali para ouvir, para assistir, como se ela estivesse batendo um papo com um amigo. Ela se sinta representada, acolhida, e é esse o propósito do Leidcast. É incrível essa história que você está contando, né? Eu fiquei emocionado aqui de pensar na situação. Porque, assim, essa criança, ela se identificou de uma forma incrível, né? Ela me entende. Naquele momento ali, ela falou assim, ó, peraí, eu tenho que conversar com ela porque ela sabe o que que passa por mim, né? E é curioso você me contar isso porque eu acho que tem dois públicos distintos e talvez viram vários outros, né? Sim. Um são as pessoas que olham superficialmente, que não está próximo disso, que às vezes conhece alguém que tem alguém na família nessa situação. Outro é aqueles pais que estão vivenciando esse início da situação, né? E depois surgem ali uma terceira pessoa, que é quando você já tem experiência, você tem conhecimento, né? Você sabe lidar com a situação e você consegue ter resultados. Negócio, a gente já conversou nos bastidores, Sim. como que é incrível, como que você interage com seu filho, como que você já está interagindo com ouvintes, né? Então, eu acredito que essa terceira opção, onde que tem essa humanização, essa conexão diferente, essa comunicação mais assertiva, isso aí se irradiar para as outras pessoas, para aquelas pessoas que não têm alguém na família, mas que sabe compreender e comunicar, sabe entender a Sim. forma de lidar com as pessoas, né? Eu acredito que isso aí vai trazer um novo momento, né? Um novo cenário para esse ambiente, não é isso? Isso, eu quero que as pessoas realmente reflitam, né, nas atitudes delas, o que que elas podem fazer em prol e em benefício de quem está do lado. Hoje as pessoas vivem muito pelo eu, é eu e eu. E a gente vive em sociedade. Então, assim, é importante eu pensar no quanto as minhas atitudes estão impactando outras pessoas, está ofendendo, está ferindo outras pessoas. Eu acredito muito nisso. E gentileza gera gentileza. Então, acho que a gente tem que aprender a ser mais gentil com o outro. A gente realmente não sabe a luta, os desafios que o outro está passando. E são muitos assuntos, muitos aspectos. E as pessoas criaram igual eu falei, essa linha de comunicação comigo que vão no meu direct. Me mandam, vê um assunto falando sobre o autismo, me mandam, olha, eu vi isso aqui, pode ser interessante para o seu filho. Ou então fala sobre isso na rádio. Tem pessoas que estão se especializando também no assunto e me manda mensagem, fala, olha, esse assunto é interessante, Dai, você pode falar sobre isso no rádio? Elas dividem comigo. Ou acontece alguma situação pessoal com elas e elas mandam, olha, aconteceu isso. Então, assim, eu falei, gente, eu preciso ter um espaço para abordar mais, de forma mais ampla, esses assuntos e que as pessoas possam se sentir acolhidas, porque acho que também está todo mundo muito carente dessa atenção, desse afeto, dessa humanização, na verdade, das coisas. Porque está tudo muito atropelado e está tudo muito tecnológico. Né? Não desacredito, hora nenhuma seria até uma hipocrisia, né? Dizer que a tecnologia não beneficia a humanidade, porque tem tido vários avanços. Mas eu acho que o uso exacerbado, igual está sendo, onde as pessoas estão colocando a humanidade de lado, aí sim é que está o ponto que a gente precisa refletir e mudar, né, o nosso comportamento. Então, é esse o objetivo, é esse convite que eu quero fazer para as pessoas. Com o podcast, mandar realmente aquilo que tá doendo nelas, que incomode nelas. Vamos caminhar junto, né? O que que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Talvez vai ser um entrevistado que vai chegar e vai trazer uma informação, vai esclarecer alguma dúvida nessa pessoa.
Mas se não for o seu assunto em específico, né, conhecimento nunca ocupa lugar. É bom a gente estar aprendendo. Eu, por exemplo, eu gosto de aprender sobre diversos assuntos, não só sobre o meu nicho, sobre o que acontece comigo. Mas assim, a gente está vivendo, então quanto mais a gente aprender, uma hora você vai usar, pode ter certeza. Você vai precisar daquele conhecimento para alguma coisa. Com certeza. Ô, Dai, então para a gente, né, dar mais um passo, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que... Vamos falar de duas Dai aqui. A Dai quando descobriu, né, que seu filho tinha o autismo, né? E a Dai hoje, que já tem um conhecimento, que já estudou bastante, que já mudou muitas coisas, já aprendeu muitas coisas e consegue colocar em prática e ver, pelo que a gente conversou aqui, totalmente diferente a situação, Sim. né? E até eu acredito que com muito mais positividade nesse momento. O que você gostaria de deixar de recado para aquela pessoa que está lá no início, que você já esteve naquele momento ali de muitas dúvidas e tal? O que você deixaria de recado para que essa pessoa tenha essa mensagem agora e que tenha certeza que vai encontrar mais sobre isso no futuro aqui no seu conteúdo? Então, a mensagem principal que eu posso deixar aqui, inclusive, é do médico que eu acompanho, que é especialista em autista no aspecto autista no Brasil, que é o Dr. Tiago Castro, que é estude. Quem salva o filho autista é a mãe, é o pai. Então, óbvio, existe um padrão que a gente espera que o governo, as políticas públicas, saúde pública, adote para permitir um melhor modo de vida para as pessoas autistas. Mas a gente ainda não chegou nele. Enquanto isso, você que é mãe, você que é pai, o que você pode fazer em prol do seu filho? Que é o que eu tenho adotado, sabe? Como postura para mim. O que eu posso fazer pelo meu filho ao invés de ficar esperando outros profissionais fazerem? E é onde eu tenho tido resultado. E com isso eu tenho pesquisado. Uma das coisas que tem me ajudado muito, podcast. Informação de médicos, de profissionais, mentorias, seminários. É realmente absorver conteúdo, beber de outras fontes, para você poder conseguir, né, aplicar. Lembrando que o espectro autista, ele é diferente para cada pessoa. É por isso que a gente vê lá o símbolo que ele quebra-cabeça. Porque, às vezes, na mesma pessoa, tem momentos que aquela pecinha não vai encaixar, aquela postura não vai ser adequada. Então, se não é adequada para ele em diferentes situações, então não vai ser para o outro também não. Então, você tem que tentar entender. Porque, assim como cada pessoa é única, eu falo que a criança autista ela é única 2 vezes. Né? Ela tem as particularidades dela. Então, assim, busca informação mesmo. E é esse o nosso objetivo aqui, levar informação para você, te ajudar nessa caminhada, tanto nesse assunto como em todos os outros. Mas se informe mesmo, busque informação, mas assim, a gente também vive uma era de informações muito deturpadas. Verdade. Ou exacerbadas demais, ou enganosas. Então, busque informações de fontes confiáveis. E isso, assim, é um meu compromisso com quem estiver acompanhando a gente, com a nossa audiência, de levar essa informação com embasamento, com credibilidade. Antes de eu chegar e falar alguma coisa aqui, principalmente nesse assunto, pode ter certeza que eu vou ter testado antes, ter aplicado o método antes, ter me informado o máximo possível para trazer isso de forma realmente relevante. Bom, então a gente já pode ter essa expectativa, né, de que quem vai estar ouvindo, seguindo, né, os episódios da Ladecast vai estar sabendo que você está fazendo uma curadoria do que você está estudando, está testando, está experimentando, e vai trazer aqui um caminho que a pessoa pode experimentar e aprofundar no assunto também, né, para poder aprofundar nisso aí. Incrível, né? Então, gente, olha, quem tá aí, tem algum parente ou alguma criança na família que quer conhecer mais o assunto, né? E que quer entender também o universo das outras pessoas, né? Que eu acho que é muito legal o que você trouxe da comunicação, que é entender o universo da outra pessoa, né? Que isso aí amplia a nossa vida, né? Eu gosto muito de PNL, Programação Neurolinguística, né? E quando a gente fala de comunicação, a gente fala que é o seguinte, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se eu falei ninguém entendeu nada, é eu que não soube comunicar. É eu que não soube com quem eu estava falando, do jeito que aquela pessoa entende melhor. Então, se eu sou bem entendido, quer dizer que eu entendo como que a outra pessoa quer ouvir, como que ela quer consumir esse conteúdo, né? Então, eu vejo isso aí genuíno da sua parte aí de fazer esse preparo, né? Ô Dai, estou encantado aqui, já estou esperando acontecer os episódios. O que além disso, né, desse tema que o pessoal pode esperar aí, né? Ou seja, vamos imaginar aqui, tem várias Marias, Antônias, Fernandas, José, várias pessoas que vão estar ouvindo, né, e participando dos episódios, escutando, né? Mas o que essas pessoas, além disso, vão se identificar? Nossa, isso aí foi feito para mim.
Então, igual eu falei, eu quero falar de assuntos que abordem a sociedade como um todo, né? Temas assim que vai tanto da mulher, do homem, do adolescente, coisas que sejam relevantes para as pessoas. O uso da tecnologia, né? Por exemplo, os nossos direitos na sociedade. A gente sabe muito, às vezes, entre aspas, de alguns direitos, mas os deveres também. O que cabe o nosso dever na sociedade? É, questão, por exemplo, de saúde, né? Nós vamos também abordar, assim, de forma geral mesmo, aquilo que tiver impacto nas pessoas, eu quero falar, né? Porque eu acho que é o meio que a gente tem de, assim, eu acredito muito na questão da educação, né? Da informação. Então, eu acho que, assim, a gente trocar informação é uma forma de educar, de ensinar as pessoas e de trazer uma melhoria. Principalmente um respeito, que as pessoas parece que tá perdendo também. As pessoas estão perdendo o respeito pelo próximo e muitas vezes por ignorância e por falta de informação. Essa questão mesmo do autismo, muita gente olha e acha que é birra, né? Acha que é modismo agora, que virou moda, todo mundo é autista. Infelizmente, por diagnósticos falhos de alguns profissionais. Mas a gente vê que está aumentando realmente o número de casos porque hoje tem diagnóstico. Hoje, profissionais estão se habilitando para dar esses diagnósticos, coisa que antigamente não tinha. Essas pessoas sofriam caladas, elas não tinham uma escuta ativa, elas não tinham suporte, e hoje tem. Então, assim, eu quero realmente fazer essa ponte, que é o que a comunicação tem que ser, né, entre o interlocutor e quem está do outro lado. Então, eu quero que as pessoas se sintam achegadas, inclusive para sugerir, Kildare, temas, né, assuntos que sejam importantes para elas. Economia, né, igual eu falei, questão da saúde, educação, família, relacionamento, tudo que for importante para elas, eu quero poder contribuir com esses assuntos, igual você falou, fazendo uma curadoria, refinando o que for mais relevante, mais pontual, para a gente ter esse bate-papo. Ó, bem interessante. Você falou uma coisa que é interessante, que eu fiquei lembrando aqui de um caso que aconteceu comigo essa semana, eu andando de Uber. O Uber, ele tava numa rua que, sabe quando o sinal abre que você não pode virar para a esquerda? Porque o outro sinal tá aberto também, Sim. e ele virou ali. Aí só que ele buzinou, fez sinal para as pessoas parar para ele virar. Aí eu falei assim, gente, tá virando na contramão, parando um trânsito para virar. Será que não entendeu que não pode virar? E o trânsito dessa forma, né, no sinal ali. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele virou e falou assim, nossa, esse pessoal é difícil demais, nem para dar preferência pra gente, nem para deixar a gente passar. Aí eu fiquei pensando, gente, quem é difícil? E ele que tá fazendo uma coisa que pra mim é loucura, Errado. virar no lugar desse e querer que os outros param. Onde que tá o erro do negócio, né? Então, às vezes as pessoas estão tão assim equivocadas, né? No entender as outras pessoas que acaba aqui achando que o outro que tá errado, mas ele não vê o Sim. grande erro que ele tá cometendo ali, né? E julga o outro, né? Exato. Então, assim, eu acho que esse tema que você vai trazer, essas formas de abordar, talvez pode trazer essa provocação da pessoa. Não, peraí, será que eu tô entendendo errado, né? Será que eu tô exagerando na forma de julgar o outro, mas será que eu não tô fazendo muito disso, né? É isso mesmo que eu quero provocar nas pessoas, Kilder, essa atitude de reflexão mesmo. O que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo de errado. Porque existe, assim, a questão da pessoa agir de forma errada e não ter consciência, que é o que a gente chama de ignorância. E existe a pessoa errar conscientemente mesmo. Não, eu sei que estou errado, mas é assim, eu vou continuar no erro, eu vou insistir nisso aqui. Então, eu falei até para a pessoa também ter a questão de escolha, né? É diferente quando você toma uma escolha consciente do que você está fazendo. Você entende que aquilo ali tem consequência, que está errado ou que está certo. E é isso que eu quero provocar nas pessoas, realmente esse ponto de reflexão. Porque hoje a gente vê muito achismo das coisas e principalmente pessoas se dando como doutores de muitos assuntos. Mas às vezes eu penso muito, e inclusive uma médica que eu acompanho, a doutora Ana Beatriz, ela fala muito disso. A pessoa que fala, se diz ter propriedade no assunto, mas ela mesma não vivencia isso, cuidado, fique atento. Porque como que a pessoa quer ser especialista num assunto que ela não domina, ela mesma não viveu, é uma dor que não é dela, é uma alegria que não é dela. Então não é genuíno. O quão você pode acreditar nisso que a pessoa está falando? E até que ponto ela pode credibilizar ou descredibilizar o que o outro pensa, o que o outro fala, se ela não vivenciou aquilo?
Então, eu acho assim, até pra gente quebrar, sabe? Esses ditadores, assim, de que, eu sei o que tá certo, é isso, é aquilo. As pessoas começarem a pensar por elas. Eu não quero ditar pra ninguém o que elas têm que fazer. Mas eu quero que elas parem junto comigo para refletir o que nós podemos fazer, onde nós podemos melhorar como sociedade, como pessoas, de uma forma geral. Você tocou num assunto bem interessante que hoje está cheio de especialistas, né? E o que eu acho que está provocando isso é porque hoje, assim, o conhecimento hoje é muito fácil, né? Há um tempo atrás, você tinha a Barça, você tinha uns conhecimentos muito restritos. Sim. Aí veio a internet e ela agora ficou popular e veio o advento da IA. Então hoje, se você chegar no chat GPT, você vira especialista em qualquer coisa. Você aprende o conteúdo. Agora, você não é aquela pessoa, você aprende, mas é talvez aquela pessoa que não sabe, não colocou em prática, não executou, você está vendendo algo que você acabou de aprender, né? Agora, quando a gente pega alguém que é prático naquilo, que faz aquele negócio, que tem uma experiência grande naquela área ali, é diferente, né? Porque a pessoa tem a prática. Mas um ponto que eu acho que é bem interessante, que eu tenho observado hoje, que eu tenho acreditado, que mesmo que a pessoa comece agora, o que vai fazer diferença hoje nas pessoas que têm profundidade, as pessoas que têm, que vão ter credibilidade e que vão realmente fazer transformações no mundo, é aquelas que vai conseguir praticar, né? Que vai colocar em prática. Agora, a grande maioria sabe, mas não vai colocar em prática, porque tá raso, né? Sim. Então eu acho que, né, isso aí é uma mudança muito grande que nós vamos enfrentar daqui para frente, né? As pessoas que realmente, você vai ver ali que deve ter de 100 pessoas, talvez 2 ou 3 vão fazer realmente o que está falando, né? Não, e isso, inclusive, você sabe que já foi comprovado. Pesquisas agora recentes de Harvard e uma outra faculdade, que eu não me recordo do nome, de Londres, lá na Inglaterra, fizeram um teste com alunos da faculdade, já em nível superior. E dividiu essa sala em grupos, em 2 grupos. Um iria apresentar o tema em específico com a ajuda da IA e o outro não. Aquele que usou a IA para poder apresentar os recursos, apresentou, ok, mas na hora que o professor depois, 2 dias depois, foi perguntar para eles como que eles chegaram na resolução daquele tema, daquele assunto que ele tinha passado, eles não lembravam. O outro grupo sabia falar tudo e com detalhes, porque eles tiveram que pesquisar, eles tiveram que correr atrás, então eles aprenderam. Então a gente vê muito isso já acontecendo. Como está fácil a informação e tem a IA hoje em dia, as pessoas jogam lá, pega aquela ali do jeito que tá e pronto. Não pesquisa, não procura aprender. Então não absorve. Então eu vejo também esse impacto futuramente. Aquelas pessoas que não usar isso como uma forma de agregar, de melhorar e refinar o processo, também não vai crescer, não vai progredir. Tanto que outra pesquisa também mostrou que daqui a um tempo, essa geração mais jovem, elas não vão conseguir nem mesmo se comunicar. Porque tudo está dependendo da IA. Pra você ter ideia, tem jovens que estão fazendo terapia com a IA. Não estou questionando os muito mais métodos. fácil, né? E, tipo assim, não estou falando também que está errado. Mas qual que é a chance, né, dela ter o acolhimento necessário de uma inteligência artificial para alguém que está ali, que sabe das dificuldades do ser humano, dos vieses mais amplos que tem, que está ali há anos trabalhando com isso? É muito diferente. E ainda de tudo, é um profissional que sabe respeitar a individualidade de cada um. A gente sabe que a inteligência artificial, ela vai por aquilo que você alimenta ela. E a gente é limitado em muitas coisas. Então, às vezes, o que você está alimentando não é necessariamente o que você está precisando de ajuda ou de suporte, o que um profissional vai conseguir analisar direito. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com esses usos. Não, igual eu falo, não, hora nenhuma eu questiono ou recrimino o uso da tecnologia, porque é muito necessário e a gente consegue ampliar muitas informações, essas pesquisas mesmo, né? Eu conseguia fazendo o quê? Acessando a internet, fazendo pesquisas, esses sites dessas faculdades. Então, assim, coisa que há um tempo atrás, igual você falou, a gente tinha era a Barça. E eram muitos livros, às vezes a gente custava achar uma informação. Era toda uma jornada ali para você descobrir, Era. né? Quando eu falei aqui que é muito mais fácil você fazer uma terapia com IA, porque ela não vai te falar aquela verdade que o terapeuta vai te Não. falar, né? Ela não vai fazer aquela pergunta, às vezes, que você, né? Incomodou, fechou, Incomodou, né? fechou, você fecha o aplicativo ali e pronto, né? É Aí você tá na verdade. frente da pessoa ali, ela te fala uma coisa que te incomodou, né?
E o incômodo é importante nesse processo de terapia, né? Porque Com é certeza. ali que está a transformação. Tá, então vamos pensar então, né? Vamos partir para a parte prática então, né? O que as pessoas vão... aqui você vai trazer temas, né? E eu queria te perguntar duas coisas, né? Com certeza você deve trazer pessoas que praticam o que você está falando, né? Sim. O que você está trazendo aqui sobre uma pessoa que tem uma facilidade, né, para lidar com o filho autista e que tem um resultado legal, ou seja, essa pessoa está praticando, está executando aquilo, né? Então eu acredito que isso deve ser uma forma da sua curadoria, não é isso? Sim. E outra coisa é o seguinte, o que as pessoas podem... o convite para colocar em prática, o convite para ação, né? O que as pessoas podem colocar em prática após os episódios, né? E aí, falando sobre isso, né? Eu queria que você, né, falasse um spoilerzinho do que está para vir, né? Do primeiro episódio, se você puder falar para a gente. E qual que seria uma ação, né? Para esse bate-papo nosso aqui e para o próximo episódio, né? Então, na prática, é o pessoal interagir, né, junto com a gente. Vai nas nossas redes sociais, né? No meu Instagram tá lá, Dai Gonçalves 94. Os meninos, eu vou pedir para eles linkarem para vocês terem essa informação certinho para achar o meu perfil. Manda as dúvidas de vocês, as curiosidades, né? Sugerem, inclusive, temas, né, que são importantes, que são relevantes para a gente poder abordar e falar junto. Que eu prometo que, da minha parte, eu vou fazer o meu melhor para trazer essa informação para você de forma leve, descontraída, assim como esse papo gostoso que a gente está tendo, mas que principalmente seja positivo para você, tenha relevância, né, que você possa tirar informação disso e evoluir como pessoa, como ser humano, e a gente vai caminhando junto. Ó, então uma ótima ação, né? Pedir, interagir, né? Falar o que está querendo que debate. Então acaba que a via de mão dupla continua, né? Sim, tem que A pessoa vai manter. ter a voz dela ativa aqui, não é isso? Sim, com certeza. E até assim, saber, né, os vários temas que você já trouxe aqui sobre autismo, né, sobre a questão da violência com a mulher. Mais um pouquinho, podemos falar que você pode trazer outros temas que as pessoas podem esperar do programa? Sim, essa questão da importância da gente desacelerar. Tá todo mundo muito sobrecarregado o tempo todo. Isso tem adoecido as pessoas. Vamos falar também dessa questão da produtividade, né, que seja positiva dentro das empresas. A Isabela Camargo, inclusive, que é uma jornalista renomada, fala e aborda muito esse assunto, com muita propriedade, mas com muita clareza também, de forma muito leve, que é importante para a gente falar. Então, questões de doença, né, que as pessoas têm tido por essa sobrecarga muito grande, de estresse, burnout. Então, assim, a gente vai tratar de vários assuntos. Por isso que eu escolhi o Ladycast, não datei um nome específico, perdão, para tratar de um tema só, porque eu acho que a gente vive o tempo todo mudando, né? As mudanças implicam na gente descobrir certos assuntos, buscar informações a respeito deles. Quando não é conosco, é com alguém próximo. Então, não dá para a gente ficar nichado só num assunto. Então, eu quero e convido as pessoas para participar comigo em assuntos diversos, mas que leve a gente por um único caminho, que é evoluir todo mundo junto. Bom, acho que talvez eu resumir e voltar a ser mais humano, né? Nossa, Com principalmente. a interação com as pessoas, com o excesso, né? Deixar de ser um robô às vezes, viver mais o Sim. presente. Cuidar mais de si, né? Cuidar Porque isso é mais um cuidado. É verdade. É buscar saúde, qualidade de vida. A gente preza tanto, às vezes, no ter, no obter, e esquece do viver. É verdade. E o tempo tá passando, né? A vida é contínua, ela não para você poder ir trabalhar, para você poder descansar, para você curtir a sua família, para você dormir, comer. São coisas que você tem que se policiar e criar o hábito, criar uma rotina, o tempo para elas, e a vida vai seguindo o fluxo. E a gente tá tão frenético que a gente às vezes não tá percebendo a vida passar. Ontem mesmo uma amiga falou assim, poxa vida, o mês já acabou. Daqui a pouco já entra agosto. Eu falei, e daqui a pouco já acaba o ano. É verdade. A gente tá nessa E o linha. Réveillon foi esses dias, né? Sim. Assim, quando a gente mal vê, a gente já foi atropelado pela maquininha do tempo. Então, a gente precisa realmente ter essas pausas, entender e priorizar aquilo que é importante, né, Kildre, na vida da gente. E é isso que eu quero fazer junto com essa turma. Sensacional. Dai, agora então empresas, instituições, ONG, como que essas empresas, pessoas que levantam
um projeto, uma bandeira, pessoas que ajudam a transformar a vida das pessoas, como que essas pessoas podem conectar com o podcast e como que essas pessoas podem ganhar força e voz com você para que cresçam junto, né, e para que continue levando esse legado, né, para frente. Então as pessoas poderão entrar em contato, né, nos telefones, os canais que vai ficar linkado aqui no nosso vídeo. E através, né, dessa parceria, a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Lembrando que, né, se eu não falei algum assunto que seja, né, específico para essa pessoa, para essa empresa, manda também, né, a sua ideia, a sua proposta, para a gente sentar junto, analisar, avaliar. Porque tem muitas empresas aqui também que são talvez de microempresários que trabalham muito bem, têm uma política super, né, merecedora de destaque, né, de ser falado, e às vezes não tem esse reconhecimento, não tem esse espaço. E esse é o objetivo também do nosso podcast, trazer visibilidade, trazer espaço para essas pessoas também falarem a respeito do trabalho delas. A gente está aberto aí a essas parcerias e fica o convite para vocês também, né, entrar em contato, a gente trocar essa ideia legal. Se você tem também sugestão nesse sentido, né? Eu trabalho com tal assunto, a minha empresa é nesse segmento. Conversa com a gente, com a nossa equipe, que vamos juntos entrar num acordo para o que for melhor. Sensacional, Dai, para a gente finalizar esse episódio, né, para fechar esse episódio com chave de ouro e abrir aí as grandes possibilidades que vão vir daqui para frente, queria te fazer uma pergunta, né, que você vai deixar para o futuro. Daqui 5 anos a Daiane tá vendo esse episódio, né, e falando assim, nossa, eu pensei que ia acontecer isso e aconteceu. Qual que é a sua visão de futuro, né, com esse projeto acontecendo, né, e o que que você acredita que vai movimentar e vai acontecer, que daqui 5 anos a gente vai ver um mundo diferente, porque você começou essa sementinha no dia de hoje. O que que você acredita que vai mudar no mundo daqui 5 anos com essa ação positiva sua? Eu espero e acredito muito, tanto é que eu comecei esse projeto, é que as pessoas realmente consigam se respeitar mais, sabe? Serem mais empáticas umas com as outras. Então é isso que eu quero ver. Eu acho que a gente tem um poder muito grande do exemplo, né? Às vezes o Renato, né, do Positividade para a Mente, até conversou com a gente mais cedo, e ele falou essa questão do impacto que tem o exemplo nas pessoas. Às vezes as pessoas falam, mas os exemplos é que arrastam. Então eu acredito também muito nisso. O nosso exemplo arrasta e, né, cativa as pessoas. E é isso que eu quero, e é isso que eu vejo, e eu espero e desejo muito para daqui a um tempo. Que a gente esteja se respeitando mais, se colocando mais no lugar do outro, acolhendo mais o outro. É que o meu filho daqui a 5 anos vai estar com 13 anos, entrando aí na adolescência. Ele possa viver num mundo um pouco mais leve, né? E que consiga enxergar ainda nas pessoas o que há de bom. Porque eu ainda acredito que o bem é a maioria. Mas tem uns que tá dificultando um pouco a gente enxergar isso. E eu espero que daqui a 5 anos a gente veja isso com bastante clareza. O bem, a bondade, a generosidade nas pessoas de uma forma tão ampla e tão vasta que a gente não precisa forçar, né? Fechar o olho, assim, forçar tanto para enxergar, para ver isso nas pessoas. Já vai ser algo natural. Aqueles bons valores que a gente teve dos nossos pais, dos nossos avós, é o que eu quero ver replicado daqui a esses 5 anos, viu? Sensacional. Então, eu quero deixar um recado, né, também para o futuro. A gente já conversou um pouco nos bastidores, né, que o pessoal, os seus ouvintes mandam as pessoas, os famosos, as pessoas de muito sucesso que são autistas e que têm muito resultado. Então, o que eu espero, né, que toda essa comunicação, né, e tudo que você traz aqui, não só para quem tem autismo, é que traga essa comunicação mais respeitosa, esse mundo mais conectado, mais respeitoso, onde que as pessoas tenham, né, igual seu filho super dotado, que ele tenha facilidades de expressar o que ele tem de essência e que não tenha dificuldades, não tenha barreiras, né, que diminui os bullying, que diminui as coisas que machucam as pessoas, que dificulta e que aumenta esse espaço de acolhimento, né, porque eu acho incrível quando você vê 2 crianças na escola, uma que tem qualquer tipo de dificuldade que a outra vai lá e ajuda, aquilo ali me emociona. Porque eu vejo ali que tem uma essência de humanidade, tem uma essência de ser humano ali, que às vezes se perde por causa de vaidade, por causa de muitas coisas, né? Eu lembro muito daquele filme Extraordinário, aquela mãe incrível, né? Que ela sabe educar o filho e falar que tudo aquilo que acontece no entorno, que os problemas daquelas pessoas, não é dele, mas que ele rebate para
aquela criança, né? Nossa, esse Então, filme é maravilhoso, Kildare, tanto que eu falo que o meu filho é o meu extraordinário. Porque, e ele que me levou a assistir o filme. Ele falou, curioso. mãe, tem um filme muito legal. E ele fala algumas coisas de mim, você quer assistir? E eu fui assistir. E aquele filme mostra a síndrome de Treacher-Collins, que é que o Austin tem. E o meu primo, o Gabriel, ele tem essa síndrome. Ele nasceu com essa síndrome. Então, assim, eu falo, aquele filme me impacta, assim, em grandes momentos e de forma muito pessoal. Porque tem uma pessoa que eu amo muito, que é meu filho, tem meu primo que eu amo muito, que tem a síndrome. Então, assim, ele mexe muito comigo, ensina muito. Quem não assistiu, assista, viu? Ele é maravilhoso. Então, parabéns, porque eu vejo você como aquela mãe, né, que tem Obrigada. aquela, eu não sei falar a palavra, mas ela tem uma sabedoria que ela consegue fazer algo, né, extraordinário, né? O filho é extraordinário e a mãe também, né? Então, eu acho que é isso que eu espero que as vozes, né, que vão crescer aqui com o seu projeto, né, é que dê voz a essas pessoas, essas mães extraordinárias, né? Que vão conseguir realmente ali saber o jeitinho, a hora certa, a pessoa certa que vai conversar e tudo, para que torne essa vida dessa criança mais encantadora, porque ela tem algo ali muito especial, né? E quando a gente começa a diminuir o atrito, as dificuldades e aumentar as possibilidades, aí a gente vê os incríveis que deixam os resultados, né? Que Sim. certamente você vai trazer vários casos aí de pessoas para mostrar o tanto Sem que dúvida. essas pessoas são incríveis, né? Então, é isso aí. Eu desejo muito, né, que esse projeto dê voz às pessoas que têm essa essência para trazer, a sua essência, né, que conecte com outras pessoas e que realmente faça a transformação para quem quer dar um passo a mais, se tornar mais humano, mais aquela pessoa que ajuda as outras pessoas, né, de forma genuína, né, e que realmente a gente fala assim, ó, valeu a pena, que a gente deixou um pouquinho melhor, né? Eu tenho um Sim, com propósito na minha certeza. vida que conecta muito com isso, que eu quero todos os dias, com qualquer pessoa que eu encontrar, deixar ela um pouquinho melhor. Mesmo que às vezes eu precise de falar alguma coisa que vai desagradar ela, mas que depois ela vai ficar um pouquinho melhor. Mas esse é o meu objetivo. Então, se um dia eu falar alguma coisa, a pessoa ficou um pouco melhor, eu atingi meu propósito aquele dia, né? E eu acredito muito que esse projeto seu vai ter isso aí, né, na veia, né? Vai todo dia trazer isso aí. Com certeza. Kildare, eu já aproveito também, né, para agradecer a você por ter me dado, né, essa oportunidade, por ter feito essa parceria muito legal. Porque se esse projeto hoje ele começa a criar forma, corpo, como ele criou, sem dúvida nenhuma foi porque você me permitiu isso, né? Então, assim, eu sou imensamente grata a você, a Kel, né, lindona, maravilhosa, amo demais, minha amiga querida, que me indicou, né, para você. Olha, depois ela falou, eu falei com ele que eu tinha a pessoa perfeita para esse projeto. Inclusive, o seu projeto é muito legal. Ela fala, você tem que pôr vida nisso, Dai. Porque a gente sempre, né, conversa e troca ideias. E ela falou, é isso mesmo. Ela falou assim, a hora que ele falou comigo, eu conversei com o Kildare, eu falei, eu tenho a pessoa certa para você. Ela falou assim, ele também é a pessoa que você estava precisando. Então, assim, casou muito bem, né? Deu muito certo. Eu tenho certeza que vai ser só sucesso, né, o nosso trabalho, de forma do que a gente gosta realmente de valorizar o outro, né? Engrandecer o outro como ele merece e preservando as nossas raízes, né? Os valores, esses princípios que a gente cresceu com eles. Com certeza, gente. Eu quero então agradecer a Kel. Kel, muito obrigado por fazer essa aproximação, né? Você falou de uma forma muito clara, né? Olha, eu conheço a pessoa que você está procurando nesse momento aqui. E eu desejo muito que as portas suas abram cada vez mais também, né? E que quem sabe no futuro a gente tenha também, né? Qualquer momento aqui para a gente compartilhar esses momentos aqui, que venha cá bater um papo, né? E quem sabe, né? Ela no futuro venha também trazer, somar com a equipe aqui. Já tá intimada já. Já tá intimada, né? E muito obrigado você, né, por ter vindo, compartilhado e conversado. A gente teve uma dificuldade de arrumar a primeira agenda ali, mas depois eu vi que, né, realmente, assim, é algo que foi para... O que tem que dar, certo vai dar certo. Gente, então, senhor, eu espero muito que vocês sigam, né, dê suas sugestões, porque eu acho que o que enriquece todo esse conteúdo é essa demanda, né, essa necessidade, né, e que você passa para frente o que a gente debateu aqui. Sim. Deixar o dia da outra pessoa um pouco melhor. Seja com uma palavra, e o contrário muito, né, daquilo de ofender as pessoas a troco de nada. Então vamos pensar, se um dia aconteceu, vamos repensar isso aí, porque realmente as pessoas não merecem isso, né? E por mais que a pessoa talvez não esteja num bom dia, ela merece
uma oportunidade de fazer um dia diferente. Dai, parabéns. Exatamente. E sucesso. Quero só reforçar para o pessoal, né, acompanhar a gente, interagir, né, mande de fato as suas dúvidas, aquilo que você quer abranger, porque a voz será minha, mas a alma é a sua, né? A alma desse podcast é você que está do outro lado, que vai acompanhar a gente, que vai estar junto nessa jornada. Então, participe junto com a gente, assim como o Kildare, que abriu as portas, e esse espaço para a gente ter esse diálogo construtivo. E quem sabe um dia essa pessoa está aqui contando, Com certeza, né, a experiência dela, ouviu um episódio, ouviu alguma palavra que tocou ela, né? Igual você foi tocado com o médico lá atrás, que te deu Sim. muitas esperanças, que hoje você está replicando o que ele te passou, e às vezes essa pessoa pode vir aqui, né, dando esse passo, esse depoimento e tudo, e as portas estão abertas. Gente, então é isso aí, eu tô doido para ver esse episódio aí, né? E assim que coisa boa. tiver no ar aí, gente, ó, curte, compartilha, né, leva para frente. E vamos aí seguindo esse caminho aí. Com certeza. E desde já, parabéns pelo seu trabalho também, né, no PerformaCast. Tenho acompanhado sempre pessoas interessantíssimas, trazendo, né, informação muito legal. Alguns que a gente nem tem tanta oportunidade de ver em outros meios de comunicação estão aqui presentes. Então, assim, parabéns também por ceder espaço para os novos, né, e para os que estão no mercado aí também, ter esse espaço para falar um pouquinho das empresas deles, dos trabalhos deles, que é importante. Isso aí, Dai, foi até bom você falar, que eu vou deixar com o pessoal aqui que provavelmente, né, vai ter momentos que eles vão ver você fazendo alguma cobertura, alguma entrevista pelo PerformaCast, né, como uma host convidada no PerformaCast. A gente já conversou isso nos bastidores, né? Verdade. De bater um papo com o empresário, né, bater um papo com as pessoas que estão fazendo diferença no mundo dos negócios, os acontecimentos da nossa cidade, que vai de encontro com isso, né? De promover o crescimento das pessoas, dos negócios, né? Então, gente, olha, qualquer dia vocês estão vendo a Dai em outra cadeira falando, né, de performance, de empresa, de alguma coisa, e ela estará também como convidada em algum dos nossos episódios aí, né? Levando, representando o PerformaCast também. E agradeço muito aí, né, o elogio aí. Eu tenho certeza que você vai somar com a gente lá também. Com certeza. E se você que é empresário, né, tá aí no ramo, quer, né, Kildare, também vir falar da sua empresa, né, tem uma criação, né? E se você também que é empresário, né, tem um sistema de trabalho diferenciado, criou, né, algum projeto, algum método de trabalho que seja relevante, é interessante, ou quer, né, que as pessoas conheçam a sua história por trás da sua empresa, porque muitas vezes a gente sabe o nome da empresa, mas não sabe da história por trás dela. Então, entre em contato com a gente também nos telefones, os canais que vai ficar linkado aqui para vocês, descrito, para vocês poderem, né, marcar, agendar aí com a gente esse bate-papo legal. É isso aí, gente. Curte, compartilha, manda pro seu amigo aí e manda um recado pra gente. Quem sabe um dia você vai estar aqui bater um papo com a gente. Exato. Dai, muito obrigado. Sucesso. Obrigado eu. E até um próximo episódio, se Deus quiser. Vai ser próximo. É isso aí. Abraço. Obrigado.